Olá, navegantes, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o episódio 3 de House of Dragon. É um episódio que reflete um aumento de tensões e a gente vai buscar comentá-lo neste vídeo. Então, pessoal, dia 4 de setembro foi lançado o episódio 3 de A Casa do Dragão, spin-off de Game of Thrones. E nesse episódio nós temos praticamente dois momentos bem marcantes. Um primeiro momento vai ser a caçada real e todas as consequências dessa caçada, e o conflito em Stepstones, um conjunto de ilhas ali no Mar Estreito. Nesses dois momentos diferentes, nós temos, vamos dizer assim, uma elevação no conflito ou um aprofundamento no conflito dentro da casa Targaryen. E eu vou explicar por que eu vou sustentar essa hipótese. No começo do episódio, a gente já tem ali, o momento em que o Daemon ele vai declarar um tipo de guerra à Triarquia, porque a Triarquia estava atacando os navios dos Velários e a monarquia de Westeros não estava fazendo nada para proteger essas embarcações. Como não havia essa proteção, Corlys procura a ajuda do Daemon para combater essa destruição dos seus navios. E com isso, você tem ali uma mitigação, uma procura de mitigar as perdas que estavam acontecendo pela casa Velário. Só que, a partir desse momento, o episódio dá um salto de 2 a 3 anos, mais ou menos, em que a Alicent já está casada com o rei Viserys, ele já tem um filho de 2 anos e ela está grávida do próximo filho. E isso vai mostrar como a Rhaenyra vai se sentir preterida na sucessão. Ela sente a sua posição ameaçada pelo Aegon, naturalmente, e com isso ela vai manifestar-se muito arredia, muito rebelde em todos os momentos e nas suas interações com o pai. Inclusive, Viserys vai manifestar dúvida em relação à manutenção de Rhaenyra como sucessora do Trono de Ferro, ou a mudança disso diante de um sonho que ele havia tido há muito tempo, de que um filho assumiria o Trono de Ferro. E diante desse escalonamento de tensões entre pai e filha, também nós podemos perceber um escalonamento de tensões entre irmãos. O Daemon, ele quer se provar como um grande guerreiro e não aceita a ajuda do rei, mesmo diante de um apoio que foi ofertado pelo rei, diante da informação de que o Daemon e os Velaryon estavam perdendo o conflito. E com isso, o conflito ali que já tinha estado durando 2 a 3 anos, a gente percebe que o rei também resistiu em ofertar essa ajuda para que os Velários e o Daemon conseguissem vencer esse conflito. E algo interessante que surge dessa situação é a seguinte: a gente percebe que o poder dos dragões eles retratam como limitado. Eles querem buscar retratar que os dragões eles têm um poder limitado e é utilizado de maneira limitada no contexto da época em que eles estão inseridos. Tanto é que a geografia do lugar em que eles estavam combatendo não permitiam que todos os inimigos fossem mortos pelo fogo do dragão. E também a posição em que eles estavam colocava em perigo tanto quem montava o dragão quanto o próprio dragão. Então, se coloca uma limitação ao poder dos dragões quando você tem um uso estratégico de forças militares. E com isso, se coloca uma explicação um tanto interessante para a necessidade de uma atuação não feroz dos Targaryens, já que os Targaryens percebiam a sua fragilidade, mesmo com os dragões. Então, eles percebiam uma limitação do poder dos dragões diante de um uso estratégico coordenado que poderia ser feito pelas outras casas. E tendo em vista também que Westeros é muito grande e que para o domínio real e efetivo era necessário, naquele regime medieval, a lealdade de todos os lords de Westeros. E nessa busca por lealdade, o pai de Rhaenyra, Viserys, já está buscando fazer com que ela encontre o marido, já que naquela época ela está com 17 anos, ele vê como necessário fortalecer a posição da casa Targaryen para que, em eventual necessidade, ela saia fortalecida.
Rhaenyra vai negar a mão de um dos irmãos Lannisters e com isso vai gerar um afastamento da casa Lannister. Além disso, nós temos que a Rhaenyra ela tem ali uma soberba um tanto quanto grande e isso faz com que na sua relação com outras casas, como a gente viu com a Lady Redwine, que na relação com as outras casas elas não seja tão sutil e a ausência dessa sutilidade faz com que Alicent sobreponha na busca por aliados, né? As relações de empatia são importantes quando você quer firmar alianças, por óbvio, e quando Rhaenyra se coloca como dessa forma não empática, ela gera mais inimigos do que aliados. O pai, percebendo que não vai conseguir dominar a filha, ele vai se utilizar de outra estratégia, meio que manipulá-la de forma velada, seguindo o conselho de Alicent. A pretensão dele é de que a filha mantenha algum tipo de relação com Laenor Velaryon na busca por fortalecer a casa Targaryen e também restabelecer os laços já tão fragilizados com os Velaryon, diante da negativa que o Viserys realizou para o casamento com a filha mais nova de Corlys. Diante desse emaranhado de relações, também nós podemos aí fazer uma reflexão que é interessante. Durante toda a série, às vezes a gente tende a torcer para uma casa ou para outra casa, seja, por exemplo, em Game of Thrones, você torcer para o Lannister ou torcer para os Starks, ou também para outra casa, né? Torcer-se até para Daenerys Targaryen ou outras casas, né? Jardim de Cima. Enfim, existiam várias casas e as pessoas torcem nesse universo, tendem a torcer por uma das casas. Agora você vai ter na Casa do Dragão várias casas em movimentação, uma movimentação política também, em que as pessoas vão tender a torcer para a casa Targaryen, seja, como sabemos já, né, os verdes ou os pretos, né, dentro da rebelião ou da guerra civil que vai ocorrer no seio da casa Targaryen, ou também para uma das outras casas, como os Hightower, Lannister, Starks, que vão se filiar a uma das facções Targaryen. O que eu quero colocar, que também a própria série ela busca ressaltar em diversos momentos, e ela fez isso no episódio 1, no episódio 2 e no episódio 3 ela ressaltou novamente, que a aristocracia, que são aqueles lords que se colocam na disputa pelo trono de ferro, eles não estão nem aí para o povo, né? Eles não ligam para o povo. Eles querem a manutenção e a ampliação do seu poder, da sua riqueza e utilizam os instrumentos necessários para isso, Diante desse contexto, eu me sinto muito constrangido de fazer uma torcida para uma ou outra casa, porque eu percebo nelas que há muito mais uma movimentação egoísta por parte dos atores políticos do que realmente algo que os mova no sentido de uma causa justa, digamos assim. Quando eclodir realmente uma revolta, uma guerra civil entre as duas facções, verdes, que é representado pelo herdeiro Aegon, ou pretos, representado pela herdeira Rhaenyra, nós teremos aí uma disputa entre aristocratas que buscam garantir a sua posição de poder e nessa busca eles vão utilizar de todos os mecanismos possíveis com todas as baixas que forem necessárias, não ligando para a população que faz parte do seu reino. Então eles não amam o povo, qualquer que seja aqueles governos ou das casas que estejam inseridas ali, nós não vemos esse clamor pela humanidade. Com isso, eu penso que nós temos aí algo que se coloca em destaque, que é que todas essas casas estão equivocadas, todas elas estão erradas. Nosso olhar, todos os personagens de Game of Thrones, aqueles que mais se aproximavam de um olhar mais humanitário em relação à população de Westeros, foi Lord Varys, né? Em que ele defendia uma causa ou outra em prol da defesa dos interesses da população e não necessariamente dos interesses de um lord ou de outro. Ele queria que as pessoas tivessem uma vida boa e garantisse
ausência de guerra, de fome, progresso social, não no sentido de progresso social que a gente tem hoje, né, mas de garantia de um bem-estar mínimo, vamos dizer assim. E Lord Varys mais se aproxima disso. Todas as outras casas não se aproximam disso. Se a gente fizer fazer um olhar para o comportamento de todos os outros lords, seja Stark, seja Targaryen, seja Lannister, todos eles realizam um tipo de jogo dos tronos, a sua característica, cada um se utiliza da sua forma, e isso, essa ânsia por poder acaba fazendo com que a população seja mais prejudicada. E a partir de onde, qual cena desse episódio 3 eu criei essa reflexão? É a cena inicial em que um dos marinheiros ele clama ajuda ao Daemon, e a resposta que ele tem é a sua morte pelo dragão do Daemon, né? Então Daemon chega no local não pensando ou medindo as consequências das suas ações, faz com que a sua ação impensada ou não tão impensada, mas ação impensada, né? Ele queria mostrar o seu poder e acabou tendo que recuar com uma flechada no ombro, né? Ele não foi estratégico na sua ação. E com isso, nós temos aí um quadro em que a série está nos encaminhando, ou busca nos encaminhar, por meio de todos esses momentos de reflexão sobre o sofrimento do povo, para compreender algo que pode acontecer no futuro em relação a uma revolta popular, diante desse domínio aristocrata que ronda todo o contexto da série. E esse também é um dos motivos que me faz não torcer para nenhuma das casas que estão envolvidas no conflito. Nossa, mas como você gosta de Game of Thrones, não torcendo para nenhuma das casas? É possível, sim, porque justamente a história, a narrativa, ela é tão cativante por mostrar esse lado pérfido de uma aristocracia ou também dos governantes daquele reino. E eles não são modelos para a nossa sociedade, de forma alguma eles são. E a gente tem que ter um cuidado enorme quando a gente olha para essa forma de relações de poder, justamente para não buscar naturalizar a utilização de violência, a utilização de manipulação ou utilização de formas de manipulação como resolução de conflitos. E, essencialmente, nós percebemos nos dias atuais a ascensão de diversos regimes de cunho fascista, de cunho também muito em que se busca utilizar da violência como mecanismo de resolução de conflitos, ao mesmo tempo em que nós temos produções culturais que colocam mecanismos de violência, de produção de conflito, de violência e também de solução de conflito por meio da violência como uma estrutura dessas produções, né? Como nós temos, por exemplo, uma conjuntura enorme de filmes, de séries, de jogos que hipervalorizam a violência como mecanismo estrutural de resolução de conflitos. E isso pode gerar uma cultura de massa em que a violência seja um mecanismo propagado como um método que é o único para que se gere uma sociedade mais harmoniosa. Mas isso, como a gente pode perceber em Game of Thrones, e essa é a mágica para mim, né? Uma das mágicas que existem em Game of Thrones, além da questão do fantástico, é justamente perceber que o uso da violência só vai gerar mais violência, mais caos, e os rios de sangue, como nós vemos na abertura, que sustentam aquele regime. Então, com essa pegada, eu consigo utilizar o Game of Thrones como uma metáfora que demonstra a insustentabilidade da violência como mecanismo de formação política e como mecanismo de sustentação de um governo. E é importante que a gente, tenha essa percepção um pouco mais acurada, um pouco mais crítica, quanto a essa produção, esse produto cultural, de modo a estarmos atentos e conscientes sobre o que ela nos transmite, né? Como eu estou sendo influenciado por essa obra cultural. Esses foram alguns pensamentos e algumas
reflexões que me surgiram a partir do episódio 3, né, de A Casa do Dragão. Eu compartilho com vocês e eu quero que vocês também falem pra gente o que vocês estão achando e o que vocês acharam dessas minhas ideias, né? Se eu viajei bastante ou não, o que vocês acham também, o que vocês consideram a partir do que eu coloquei. Nós esperamos os seus comentários e quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e dê a sua curtida caso você tenha gostado do vídeo. Então, por hoje é só. Até mais.